Meu filho me humilhou no meu aniversário de 60 anos, na frente de 40 convidados, dizendo que eu precisava começar a pagar aluguel ou sair de casa. O que Ricardo não sabia era que a mansão de 400 metros quadrados onde ele morava, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, era minha. A clínica médica dele, onde atendia seus pacientes particulares, também era minha. O BMW que ele estacionava na garagem toda a noite? Meu. Tudo era meu. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Andrade, tenho 60 anos e durante 3 décadas construí um império silencioso, enquanto todos achavam que eu era apenas a viúva que morava de favor na casa do filho médico bem-sucedido. Esta é a história de como meu silêncio quase destruiu meu único filho e como a verdade o salvou. O salão estava decorado com balões dourados e prateados. Flores brancas cobriam cada mesa. A festa acontecia no jardim da mansão, com vista para a piscina iluminada e o gramado perfeitamente aparado. 40 pessoas, colegas de Ricardo, pacientes importantes, amigos da esposa dele, Patrícia, e alguns parentes distantes, conversavam animadamente enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. Eu estava na cozinha desde as 5 da manhã. Preparei pessoalmente os salgados, a torta de limão que Ricardo adorava desde criança, os brigadeiros gourmet. Minhas mãos, marcadas pela idade e pelo trabalho, tremiam levemente enquanto eu arrumava os doces em bandejas de prata. Meu vestido era simples, azul marinho, comprado em uma loja de departamentos há 2 anos. Meu cabelo grisalho estava preso em um coque discreto. Saí da cozinha carregando uma bandeja pesada de canapés. Ninguém olhou para mim. Eu era invisível entre aquelas pessoas elegantes, com suas roupas de grife e conversas sobre viagens para a Europa. Ricardo estava no centro do jardim, impecável em seu terno cinza claro, o relógio Rolex brilhando no pulso. Ele conversava animadamente com o Dr. Augusto, um colega cirurgião. A clínica está indo muito bem, dizia Ricardo, com aquele sorriso confiante que herdou do pai. Acabamos de fechar parceria com 2 novos convênios. O movimento triplicou nos últimos 6 meses. Você escolheu bem a localização, comentou o Dr. Augusto. Jardins é o melhor bairro para clínicas de alto padrão. Exatamente, Ricardo concordou. O aluguel é alto, quase 50 mil por mês, mas vale cada centavo. A clientela que frequenta aquela região paga sem questionar. Patrícia, sua esposa, juntou-se à conversa. Ela usava um vestido vermelho justo, que provavelmente custava mais do que meu salário mensal quando eu ainda trabalhava como enfermeira. Suas unhas perfeitamente feitas seguravam uma taça de champanhe. E ainda tem esta casa, ela acrescentou, fazendo um gesto amplo com a mão. 400 metros quadrados em Alphaville, o condomínio mais exclusivo da região. Não é qualquer um que consegue morar aqui. Minha prima Lúcia, que eu não via há anos, assentiu com admiração. Vocês construíram uma vida incrível. Ricardo, você deve estar muito orgulhoso. Trabalho duro, ele respondeu, endireitando os ombros. Medicina não é fácil. Passei anos estudando, fazendo plantões, mas valeu a pena. Hoje posso dar uma vida confortável para minha família. Senti um aperto no peito, mas continuei servindo. Ninguém perguntou se eu queria sentar. Ninguém notou que eu não havia comido nada ainda. Eu era apenas a mãe viúva que morava ali, uma espécie de funcionária não remunerada que cozinhava e limpava. A festa continuou. As pessoas comiam, bebiam, riam. Quando trouxeram o bolo, 3 andares de chocolate belga com cobertura de fondant, todos cantaram parabéns. Ricardo fez um brinde. A minha mãe, ele disse, levantando a taça. 60 anos de vida. Que venham muitos mais. Todos aplaudiram. Eu forcei um sorriso e soprei as velas. 60 pequenas chamas se apagaram, e com elas, algo dentro de mim também começou a se extinguir. Então aconteceu. Estávamos todos sentados às mesas do jardim, quando Ricardo se levantou novamente.
Ele bateu levemente na taça com uma colher, pedindo atenção. Já que estamos todos reunidos, começou ele, com um tom que reconheci imediatamente. Era o mesmo tom que usava quando tomava decisões importantes na clínica. Firme, determinado. Gostaria de aproveitar este momento para falar sobre algo importante. O jardim ficou em silêncio. 40 pares de olhos se voltaram para ele. Minha mãe mora conosco há 5 anos, ele continuou, olhando diretamente para mim. Desde que meu pai faleceu. E sempre foi bem-vinda. Mas Patrícia e eu estivemos conversando e achamos que chegou a hora de todos assumirmos nossas responsabilidades como adultos. Meu coração começou a bater mais rápido. Mãe, ele disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Você tem uma pensão de viúva. Não é muito, mas é algo. E se você quer continuar morando aqui conosco, acho justo que contribua com as despesas da casa. Afinal, o aluguel deste lugar não é barato. Eu pisquei, confusa. Aluguel? Estamos falando de 30 mil reais por mês, Patrícia acrescentou com um sorriso condescendente. Nós não estamos pedindo que você pague tudo, obviamente. Mas uns 5 ou 6 mil seria uma contribuição justa, considerando que você tem seu próprio quarto, usa água, luz, internet. É o mínimo de responsabilidade que se espera de qualquer adulto, Ricardo completou. Se a pensão não for suficiente, talvez você possa procurar algo mais, adequado às suas possibilidades. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei ao redor da mesa. Minha prima Lúcia desviou o olhar. Dr. Augusto tossiu, desconfortável, e se concentrou no prato. Alguns convidados assentiram levemente, como quem concorda com a lógica apresentada. Ninguém me defendeu. Ninguém disse, como você pode falar assim com sua mãe no aniversário dela? Ninguém perguntou, você está realmente cobrando o aluguel da mulher que te criou? Senti como se 30 anos de sacrifícios tivessem evaporado no ar quente daquela noite de verão. 30 anos trabalhando turnos duplos no hospital. 30 anos economizando cada centavo para que Ricardo pudesse estudar na melhor faculdade de medicina. 30 anos de silêncio sobre tudo que eu havia construído nas sombras. Lentamente, coloquei meu guardanapo sobre a mesa. Levantei-me, sentindo meus joelhos rangerem. Obrigada a todos por virem, disse, com uma voz surpreendentemente calma. Esta provavelmente será a última festa que farei nesta casa. Ricardo franziu a testa. Mãe, não precisa ser dramática. Só estamos tendo uma conversa adulta sobre... Você tem razão, Ricardo. O interrompi, olhando diretamente nos olhos dele. Está na hora de sermos adultos responsáveis e de enfrentarmos a verdade. Virei-me e caminhei em direção ao meu quarto. Atrás de mim, ouvi murmúrios constrangidos, o arrastar de cadeiras, alguém tentando retomar a conversa normal. Fechei a porta do quarto. O clique da fechadura ecoou como o fim de um capítulo inteiro da minha vida. Sentei-me na beira da cama e olhei ao redor do pequeno quarto que havia sido meu refúgio nos últimos 5 anos. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, 2 fotografias emolduradas na mesinha de cabeceira. Na primeira foto, eu e Fernando, meu falecido marido, estávamos de pé em frente a um pequeno prédio comercial no bairro do Ipiranga. Eu tinha 32 anos naquela foto. Usava um vestido florido simples e meu cabelo estava solto. Fernando segurava as chaves do prédio, nosso primeiro investimento imobiliário. Atrás de nós, 3 andares de tijolo vermelho recém-pintados, nosso primeiro sonho realizado. A segunda foto era de Ricardo aos 10 anos, usando um jaleco de médico de brinquedo que eu havia costurado para ele. Já naquela época, ele dizia que seria médico quando crescesse. Como cheguei aqui? Como passei de uma jovem enfermeira com um sonho a uma viúva tratada como dependente pelo próprio filho? Deixe-me contar a verdade que ninguém naquela festa sabia. Fernando e eu nos conhecemos em 1985, no Hospital das Clínicas. Eu tinha 21 anos e era enfermeira recém-formada. Ele era técnico em radiologia.
Tinha 24 anos e as mãos mais cuidadosas que eu já tinha visto ao manusear equipamentos caros. Casamos 6 meses depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Nossa lua de mel foi um fim de semana em Campos do Jordão. Quando Ricardo nasceu, em 1987, morávamos em um apartamento de 2 quartos em um conjunto habitacional na zona leste de São Paulo. Fernando trabalhava 12 horas por dia no hospital. Eu fazia plantões noturnos, cuidando de pacientes na UTI, enquanto Ricardo dormia na casa da minha mãe. Cada real que ganhávamos ia para uma caixa de metal escondida embaixo da cama. Nada de luxos, nada de férias. Só trabalho, economia e um sonho. Levamos 8 anos para juntar dinheiro suficiente para comprar nosso primeiro imóvel. 8 anos contando moedas. 8 anos recusando convites para churrascos porque preferíamos economizar. 8 anos usando roupas de brechó e comendo o básico. Em 1995, finalmente compramos nosso primeiro imóvel comercial. Uma sala de 40 metros quadrados no bairro do Ipiranga, por R$35 mil. Reformamos nós mesmos. Fernando instalou as partes elétricas. Eu pintei as paredes. Ricardo, com 8 anos, nos entregava as ferramentas. Alugamos aquela sala para um dentista por R$800 por mês. Esse dinheiro foi para outra caixa de metal. E depois para outro imóvel. E mais outro. Fernando tinha um dom. Ele conseguia olhar para um prédio abandonado e visualizar exatamente como transformá-lo em algo rentável. Eu tinha outro dom. Conseguia negociar contratos de aluguel como ninguém, sempre pensando a longo prazo. Em 2003, tínhamos 7 imóveis no nosso portfólio. O advogado sugeriu criar uma empresa para administrar tudo legalmente. Fernando pensou nos andorinhas que sempre via nos fios elétricos do bairro. Andrade Propriedades, ele disse, usando nosso sobrenome. Pequenos, mas incansáveis. Juntos, sobrevivemos à crise econômica de 2002. Enquanto outros vendiam seus imóveis em pânico, nós compramos estrategicamente. Salas comerciais no centro, apartamentos na Zona Sul, galpões na região industrial. Em 2010, a Andrade Propriedades tinha 28 imóveis no portfólio. Nosso patrimônio líquido era de aproximadamente R$4 milhões. E então, em uma quinta-feira chuvosa de março de 2015, Fernando colocou a mão no peito enquanto revisava contratos no nosso pequeno escritório. Helena. Foi a última coisa que ele disse antes de desmaiar. O médico me informou que foi um infarto fulminante. Ele não sofreu, disseram. Como se isso pudesse me consolar. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei uma pasta de papel pardo. Dentro havia documentos cuja existência ninguém naquela casa conhecia. Estatuto Social da Andrade, Propriedades Litápada. Participação, Helena Andrade, 90%. CEO, Marco Silveira. Contrato de locação, Mansão Alphaville. Rua das Acácias, 1247. Proprietário, Andrade Propriedades Lipitada. Inquilino, Dr. Ricardo Andrade. Valor, 30 mil mês. Contrato de locação, Clínica Médica Jardins, Avenida Paulista 2847. Proprietário, Andrade Propriedades Lipitada. Inquilino, Dr. Ricardo Andrade. Valor, 50 mil mês. Veículo BMW X5. Registrado em nome da Andrade Propriedades. Usuário autorizado, Ricardo Andrade. Cartão de crédito adicional. Conta principal, Helena Andrade. Usuário, Patrícia Andrade. Limite, 80 mil reais. Folheei as páginas lentamente. Cada documento era um lembrete do que eu havia construído e do que eu havia permitido que meu filho acreditasse ser dele. 3 anos atrás, Ricardo tinha acabado de concluir sua residência em cirurgia. Ele conseguiu um emprego em um hospital particular com um bom salário, cerca de 35 mil reais por mês. Nada mal para um médico recém-formado, mas não suficiente para o estilo de vida que ele sempre sonhou. Um dia, ele veio me visitar no escritório da Andrade Propriedades. Eu trabalhava discretamente em uma sala nos fundos, enquanto Marco participava das reuniões públicas como CEO. Mãe, disse Ricardo, sentando-se à minha frente,
Quero abrir minha própria clínica. Encontrei um ponto comercial excelente nos Jardins, mas o aluguel é 50 mil por mês. É caro, mas é o tipo de endereço que atrai pacientes com poder aquisitivo. Olhei para ele. Ele tinha herdado os olhos de Fernando, aquela determinação. Mas também uma certa ingenuidade juvenil sobre o verdadeiro custo das coisas. Abri o sistema da Andrade Propriedades no computador. Temos um espaço comercial vazio na Avenida Paulista, eu disse. 150 metros quadrados, reformado há 1 ano. Valor de mercado, 50 mil por mês. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Mãe, isso está acima do meu orçamento inicial. Eu alugo para você por 25 mil, eu disse. É um desconto para profissionais da saúde, uma política da empresa. O rosto dele se iluminou. Mas você não precisa disso para você, eu menti. Na verdade, aquele era um dos nossos imóveis mais rentáveis. Além disso, é bom apoiar jovens profissionais. Ele assinou o contrato na semana seguinte. O documento dizia: Inquilino, Dr. Ricardo Andrade. Proprietário, Andrade Propriedades Ltda. Ele nunca perguntou quem estava por trás da Andrade Propriedades. 2 meses depois, Patrícia apareceu na vida dele. Uma designer de interiores com ambições claras e um gosto caro por marcas de luxo. Quando eles se casaram, eu dei a ela um presente, um cartão de crédito adicional vinculado à minha conta principal. Só para emergências, eu disse, caso você precise de algo importante. Algo importante se transformou em bolsas de 15 mil reais, sapatos de 3 mil, jantares em restaurantes estrelados. Eu recebia os extratos todo mês e pagava em silêncio. 8 mil aqui, 12 mil ali. 20 mil em uma viagem para Paris. Nunca disse uma palavra. E quando Ricardo precisou de uma casa maior, eu ofereci a mansão em Alphaville. O aluguel de mercado é 60 mil por mês, eu disse. Mas posso fazer um preço especial para você, 30 mil. É metade do valor. Ainda é caro, mãe. Ele hesitou. É um investimento na sua imagem profissional, argumentei. Médicos de sucesso moram em lugares assim. Seus pacientes vão confiar mais em você. Ele concordou. E mais uma vez, assinou um contrato sem nunca perguntar quem era o verdadeiro proprietário. Quando Fernando morreu, deixou tudo para mim em testamento. Os 28 imóveis, as contas bancárias, as aplicações financeiras. Tudo estava em meu nome, com Marco Silveira como CEO operacional da empresa. Eu poderia ter contado a verdade para Ricardo naquele momento. Poderia ter dito: Filho, você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Somos ricos. Mas não contei. Porque eu queria que ele fosse forte por conta própria. Queria que ele se sentisse capaz, independente, realizado. Achei que se eu desse tudo de bandeja, ele nunca desenvolveria caráter. Eu estava errada. Amor silencioso que não impõe limites não é amor. É cumplicidade com o egoísmo. Peguei meu celular. Eram 23h15 da noite do meu aniversário. Lá fora, a festa ainda continuava. Eu podia ouvir risadas, música, o barulho de taças tilintando. Disquei um número que tinha na discagem rápida. Marco! Aqui é a Helena. Helena! Feliz aniversário! Sua voz soou preocupada. Está tudo bem? Marco Silveira tinha sido o braço direito de Fernando, e após sua morte, tornou-se meu confidente e o único que sabia toda a verdade sobre meu papel na Andrade Propriedades. Preciso que você prepare todos os documentos relacionados ao Ricardo, eu disse, olhando para as fotos na parede. O contrato de locação da clínica, o contrato da casa, a autorização do veículo. Os extratos do cartão de crédito. Tudo. Houve silêncio do outro lado da linha. Tem certeza, Helena? Ele perguntou cuidadosamente. Absoluta, respondi. Está na hora de meu filho aprender o verdadeiro significado da palavra independência. Tirei uma mala do armário. Poeira se levantou quando a abri. Comecei a dobrar minhas roupas. Eu não tinha muita coisa. 4 blusas, 3 calças, 2 casacos, roupas íntimas.
meus sapatos confortáveis de enfermeira que eu ainda usava. Tudo cabia perfeitamente em uma mala. Parei em frente ao espelho do guarda-roupa. Uma mulher de 60 anos me encarava, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Ela havia passado 30 anos construindo algo importante. E nos últimos 5, permitira que seu filho pisoteasse esse legado enquanto ela servia aperitivos em silêncio. Por que fiz isso? Porque eu queria que ele fosse feliz, porque queria que ele se sentisse realizado. Porque achei que, se eu desse tudo, ele naturalmente seria grato. Mas gratidão não ensinada é gratidão inexistente. Fechei a mala, peguei minha bolsa, coloquei minha carteira, meu celular, as chaves do meu verdadeiro apartamento, aquele que Ricardo nunca tinha visto, onde eu realmente morava quando precisava trabalhar sem interrupções. Abri a porta do quarto. O som da música vinha do jardim. Eles tinham retomado a festa. Provavelmente achavam que eu estava chorando no quarto, que amanhã sairia pedindo desculpas por ter estragado a noite. Arrastei minha mala pelo corredor. As rodinhas rangiam no piso de madeira, cortando a música como uma faca. A conversa parou. 40 cabeças se viraram. Patrícia foi a primeira a falar, com aquele sorriso condescendente. Helena, não seja dramática. Ninguém está expulsando você. Só estamos tendo uma conversa de adultos sobre responsabilidades. Você tem razão, Patrícia, eu disse calmamente. Está na hora de todos agirmos como adultos responsáveis. Ricardo se levantou da mesa, com as bochechas levemente coradas pelo vinho. Mãe, aonde você vai? Eu não queria que você saísse hoje, ele continuou. Só queria que você entendesse. Eu entendi perfeitamente, interrompi, firme, parada na porta. Entendi que você acredita que esta casa é sua, que o carro é seu, que tudo o que você tem é fruto do seu esforço. E é mesmo, Patrícia se levantou. Ricardo trabalha duro, acorda cedo, atende pacientes até tarde. Ninguém deu nada de mão beijada para ele. Olhei diretamente nos olhos dela. Havia tanta coisa que eu poderia ter dito. Poderia ter pegado as escrituras dos imóveis e jogado na cara dela ali mesmo, mas não fiz isso, porque a melhor lição não vem das palavras, vem das consequências. Você tem razão, eu disse. Ninguém dá nada de graça. Boa noite a todos. Abri a porta da mansão. Ricardo deu um passo em minha direção. Mãe, pelo menos me diga para onde você vai. Deixa eu chamar um motorista. Não precisa, respondi. Eu já tenho transporte. Mas me manda uma mensagem quando chegar, só para eu saber que você está bem. Olhei nos olhos dele. Meu filho, a criança que segurei nos braços, o jovem que vi se formar médico, o homem que acabara de escolher o orgulho sobre o amor. Quando eu achar necessário entrar em contato, entrarei, disse baixinho. Boa noite, Ricardo. Fechei a porta atrás de mim. O ar fresco da noite me atingiu. O céu estava estrelado. O condomínio estava silencioso, iluminado por postes de luz suave. Arrastei minha mala em direção ao portão. Não olhei para trás. Não chorei. Apenas respirei. Pela primeira vez em 5 anos, respirei sem o peso de uma mentira, esmagando meu peito. Um Toyota Corolla preto me esperava do lado de fora do condomínio. Não era um táxi. Era um carro da Andrade Propriedades, dirigido por José, um funcionário de confiança da empresa. Boa noite, dona Helena, disse ele, colocando minha mala no porta-malas. Para o apartamento? Sim, José, para casa. Acomodei-me no banco de trás. São Paulo se estendia diante da janela. Luzes de prédios. Avenidas movimentadas mesmo àquela hora. Minha cidade. A cidade que eu conquistei tijolo por tijolo, contrato por contrato. E em algum ponto do caminho, me tornei invisível na minha própria história. O carro seguiu pela Marginal Pinheiros. José colocou música suave no rádio. Fechei os olhos. 20 minutos depois, chegamos a um edifício residencial discreto no bairro de Pinheiros. 12 andares. Portaria 24 horas. Nada ostensivo. Nada chamativo. Subi até o 8º andar. Abri a porta do apartamento com minha chave.
O espaço tinha cheiro de lugar bem cuidado. Era o meu verdadeiro lar. O lugar para onde eu ia quando precisava pensar, trabalhar sem interrupções, ou simplesmente ser Helena Andrade, a mulher de negócios, em vez da mãe que morava de favor. 100 metros quadrados, 2 quartos, uma sala ampla com estante cheia de livros sobre administração e investimentos. Uma mesa de escritório onde eu passava horas revisando contratos. Deixei minha mala perto da porta e me sentei no sofá. O silêncio era absoluto, sem música, sem risos falsos. Sem meu filho me dizendo para pagar aluguel ou sair. Só eu. E as decisões que teria que tomar ao amanhecer. Peguei meu celular. Tinha 5 chamadas perdidas de Ricardo. 3 mensagens. Mãe, por favor, me diga que você está bem. Eu não queria que você saísse assim. Era só uma conversa. Pelo menos responda para eu saber onde você está. Não respondi. Em vez disso, abri meu laptop e entrei no sistema da Andrade Propriedades. Cliquei na pasta Ativos vinculados a Ricardo Andrade. A lista apareceu. Contrato de locação, Clínica Jardins, vencimento 30 dias após notificação. Contrato de locação, Mansão Alphaville, vencimento 30 dias após notificação. Veículo BMW X5, autorização temporária, pode ser revogada a qualquer momento. Cartão de crédito adicional. Limite 80 mil reais, vinculado à conta principal. 3 cliques. Foi tudo o que precisei para mudar a vida do meu filho. Eu estava sendo cruel? Vingativa? Não. Eu estava sendo uma mãe que finalmente entendeu que o maior ato de amor não é dar tudo, mas ensinar o valor de tudo. Fechei o laptop. Amanhã eu falaria com Marco, amanhã o processo começaria. Naquela noite, dormi melhor do que nos últimos 5 anos. No dia seguinte, 27 de dezembro, cheguei ao escritório da Andrade Propriedades às 8h30. O prédio ficava na Avenida Paulista, discretamente posicionado entre 2 torres de banco. A recepcionista, uma jovem chamada Carla, quase derrubou o café quando me viu. Dona Helena, não estávamos esperando a senhora hoje. Bom dia, Carla. O Marco está? Sim, ele chegou cedo. Está na sala dele. Caminhei pelo corredor. Nas paredes, fotografias dos nossos imóveis mais emblemáticos. Em uma delas, tirada 10 anos atrás durante a inauguração de um conjunto comercial na Zona Sul, Fernando aparecia usando capacete, sorrindo para a câmera. Ao lado dele, desfocada, estava eu. Ninguém sabia quem era aquela mulher. Para todos, era apenas mais uma funcionária. Bati na porta de Marco. Entre, disse ele. Marco Silveira tinha 48 anos, cabelos grisalhos e sempre impecavelmente vestido. Levantou-se ao me ver. Helena, por favor, sente-se. Não me sentei imediatamente. Fui até a janela. Dali era possível ver toda a avenida. O trânsito matinal. Pessoas correndo para o metrô. A cidade pulsando. Você trouxe os documentos? Perguntei. Marco abriu uma pasta parda sobre a mesa. Está tudo aqui. Mas antes de continuarmos, preciso perguntar. Tem certeza absoluta? Virei-me para encará-lo. Fernando e eu construímos tudo isso em silêncio. Nunca quisemos ser a família rica ostensiva. Mas em algum momento, meu silêncio deixou de ser humildade e se tornou uma mentira. Uma mentira que permitiu que meu filho falasse comigo como se eu fosse um fardo. Eu sei, ele disse gentilmente. Nunca concordei em mantê-lo no escuro, mas respeitei sua decisão. Foi um erro meu, admiti. E é minha responsabilidade corrigi-lo. Finalmente me sentei. Marco deslizou a pasta em minha direção. Abri. O primeiro documento era o contrato de locação da clínica, assinado 3 anos antes, renovado automaticamente a cada ano. Cláusula 8.2. O locador pode rescindir o contrato com 30 dias de antecedência mediante notificação por escrito. O segundo documento era o contrato da mansão. Mesma cláusula. O terceiro era a autorização do veículo. Simples e direta. A Andrade Propriedades Litabá.
Autoriza o uso temporário do veículo BMW X5 a Dr. Ricardo Andrade para fins de representação profissional. Esta autorização pode ser revogada a qualquer momento. O quarto eram os extratos do cartão de crédito dos últimos 6 meses. Minhas mãos tremeram ao ver os números. Restaurante Fazano, 2.400 Rs. Louis Vuitton Shopping. Cidade: Jardim, 18.000. Passagens aéreas primeira classe para Paris, 32.000. Joias: Tiffany, 15.000. Spa Day, Patrícia, 4.500 Rs. A lista se estendia por várias páginas, total em 6 meses, 287.000. Enquanto isso, eu ainda usava o mesmo casaco, continuar 1902 azul que tinha há 8 anos. Você chamou a doutora Beatriz também? Perguntei, referindo-me à nossa advogada. Ela está esperando na sala de reuniões. Beatriz Cardoso, uma mulher de 52 anos, com reputação de ser implacável, mas justa, cuidava dos nossos assuntos jurídicos desde a morte de Fernando. Quando entrei na sala, ela já estava com o laptop aberto e vários códigos legais marcados com post-its coloridos. Helena, disse, apertando minha mão. Marco me contou tudo. Sinto muito pelo que aconteceu. Não preciso de condolências, respondi, sentando-me. Preciso de soluções legais. Beatriz assentiu, apreciando minha objetividade. Muito bem. Temos 3 ativos que seu filho utiliza atualmente: a clínica, a residência e o veículo. Vamos analisar as opções para cada caso. Ela abriu uma apresentação no laptop e virou a tela para mim. Clínica nos Jardins. O contrato vence em 30 dias após notificação, explicou. Legalmente você tem todo o direito de não renovar. Basta enviar um aviso formal. Se ele se recusar a sair, iniciamos processo de despejo. Mas, sinceramente, Helena, não acho que será necessário. Por quê? Porque quando ele receber a notificação de uma empresa de administração de imóveis e não da mãe dele, a realidade vai bater diferente. E se ele tentar descobrir quem é o proprietário? Beatriz sorriu levemente. A Andrade Propriedades Ltda. É uma sociedade limitada. Os sócios não são públicos. Ele teria que solicitar informações formalmente ao registro da empresa, o que leva tempo. E até lá, os 30 dias já terão expirado. Mansão em Alphaville. Mesmo processo, ela continuou. Notificação formal. 30 dias para desocupar. Veículo BMW. Isso é mais simples. É propriedade da empresa. Ele só tem autorização temporária. Podemos revogar imediatamente e solicitar a devolução. Como funciona? Enviamos notificação formal pedindo devolução em 48 horas. Se não houver acordo, enviamos um funcionário com guincho e chaves reservas. Faça isso, respondi sem hesitar. Cartão de crédito adicional. É a opção mais simples, disse Beatriz. É um cartão vinculado à sua conta pessoal. Você pode cancelar por telefone. Efeito imediato. Olhei para os 3 documentos à minha frente. Meu filho seria atingido 3 vezes em questão de dias. Perderia a clínica, a casa e o acesso ilimitado ao dinheiro. Não é muito severo? Perguntou Marco em voz baixa. Podemos fazer aos poucos? Primeiro o cartão, depois... Não, interrompi. Gradual seria cruel. Seria como cortar um dedo por dia em vez de arrancar o band-aid de uma vez. Ele precisa sentir o impacto total para entender a magnitude do erro. Beatriz olhou para mim com algo próximo ao respeito. Você é mais forte do que eu imaginava. Não sou forte, respondi. Sou uma mãe que ficou cega por 5 anos e finalmente decidiu abrir os olhos. Passamos as 3 horas seguintes redigindo os documentos. Carta 1. Notificação de não renovação, da clínica. Prezado Dr. Ricardo Andrade, a Andrade Propriedades Ltda., na qualidade de locadora do imóvel comercial localizado na AV. Paulista, 2847, vem por meio desta notificar que o contrato de locação não será renovado ao término do período atual. O senhor dispõe de 30 dias para desocupar o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. Atenciosamente, Marco Silveira, CEO, Andrade Propriedades Ltda. Carta 2,
Notificação de não renovação, da mansão. Mesma estrutura, diferente endereço. Carta 3. Solicitação de devolução de veículo. Prezado doutor Ricardo Andrade, a finalidade desta carta é informar que a autorização temporária para uso do veículo BMW X5 está revogada. Solicitamos a devolução em até 48 horas. A não devolução resultará em recuperação do bem por meios legais. Cancelamento do cartão de crédito. Beatriz ligou para o banco no Viva Voz. Santander, Departamento de Cartões. Aqui é a Mônica. Como posso ajudar? Bom dia, disse Beatriz. Estou ligando em nome da senhora Helena Andrade, titular da conta final 2847. Precisamos cancelar um cartão adicional. Claro, em nome de quem? Patrícia Andrade. Só um momento. Pausa. Sim, encontrei. Deseja cancelamento imediato ou agendado? Beatriz olhou para mim. Assenti. Imediato. Perfeito. O cartão será bloqueado em aproximadamente 2 horas. Mais alguma coisa? Sim, acrescentei, inclinando-me para o telefone. Gostaria de receber um extrato detalhado dos últimos 12 meses, por favor. Claro, senhora Andrade. Enviaremos por e-mail ainda hoje. Desligamos. Beatriz fechou o laptop. Pronto. Os documentos serão enviados hoje por carta registrada e e-mail. O cartão será cancelado antes do meio-dia. E o carro? Amanhã, respondi. Dê a ele tempo para ler as cartas primeiro, para que entenda que a coisa é séria. Marco recostou-se na cadeira. E você? Onde estará quando tudo isso explodir? No meu apartamento, respondi. Não pretendo me esconder. Se Ricardo quiser me procurar, ele sabe onde fica o escritório. E se ele for à imprensa? Perguntou Beatriz. Mãe milionária abandona filho médico. Seria uma manchete bombástica. Que vá, respondi. Tenho documentos dos últimos 30 anos mostrando exatamente como construir essa riqueza. E tenho extratos bancários dos últimos 6 meses mostrando como ele e a esposa usavam meu dinheiro como caixa eletrônico particular. Levantei-me. Meus joelhos rangeram levemente. 60 anos. Às vezes eu sentia todos eles nos ossos. Obrigada, disse. A vocês dois. Helena, disse Marco, levantando-se. Fernando ficaria orgulhoso de você. Ele sempre dizia que amor verdadeiro impõe limites. Eu gostaria de ter escutado ele antes, sussurrei. Saí do escritório às 11h30. O sol estava forte na Avenida Paulista. Turistas tiravam fotos em frente ao MASP. Um casal discutia sobre qual café escolher. A vida seguia seu curso. Parei em frente à vitrine da Louis Vuitton. No manequim central, uma bolsa que reconheci dos extratos. 18.000 dólares. Patrícia a havia comprado em setembro e exibido no Instagram com a legenda: Quando seu marido te mima. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Mãe, bom dia. Onde você está? Passei no seu apartamento antigo em Santo Amaro, mas o porteiro disse que você nunca morou lá. Pode me ligar? Estou preocupado. Guardei o celular sem responder. Fui a pé até uma padaria simples no bairro, daquelas sem Instagram, só com café bom e pão na chapa honesto. Pedi um café com leite e um pão francês. Total, €8,50. Patrícia provavelmente gastava isso em uma única unha decorada. Meu telefone tocou. Era Marco. Os e-mails foram enviados, disse. Ricardo deve recebê-los a qualquer minuto. Perfeito. Helena, você está bem mesmo? Sim, respondi, olhando pela janela da padaria. Pela primeira vez em 5 anos estou bem. Desliguei e tomei um gole do café. Quente, forte, honesto. Como a verdade que estava prestes a atingir meu filho. Dia 1, 28 de dezembro, 9h15. Ricardo abriu o laptop na mesa da sala de jantar da mansão. Patrícia ainda dormia. Na noite anterior, tinham ficado acordados até as 2 discutindo sobre o drama de Helena. Exagerada, disse Patrícia. Sua mãe sempre foi dramática. Amanhã ela volta implorando desculpas. Mas naquela manhã não havia mensagens,
Nem ligações. Apenas um silêncio estranho que causava um aperto no estômago. Ele checou a caixa de entrada. Entre e-mails corporativos e newsletters que nunca lia, viu um assunto que gelou seu sangue. Notificação formal. Não renovação de contrato de locação. Remetente. Andrade Propriedades. Gestão imobiliária. Seu coração disparou. Abriu o e-mail com mãos trêmulas. Leu a primeira linha, depois a segunda. Então teve que ler 3 vezes porque seu cérebro se recusava a processar a informação. O contrato não será renovado. Desocupar o imóvel. 30 dias. O quê? Ele sussurrou. Procurou o telefone no rodapé do e-mail e discou. Tocou 4 vezes antes de uma voz feminina profissional atender. Andrade Propriedades, bom dia. Sim, olá, aqui é Dr. Ricardo Andrade. Recebi um e-mail sobre cancelamento do meu contrato. Deve ser engano. Sempre pago em dia. Só um momento, Dr. Andrade. Som de teclas. Cada segundo parecia uma eternidade. Dr. Andrade, não há engano. O proprietário decidiu não renovar o contrato. É direito dele, conforme cláusula 8.2. Mas por quê? Fiz algo errado? Não tenho essa informação, senhor. Apenas acatamos as decisões do proprietário. Preciso falar com ele. Isso não faz sentido. Quem é o proprietário? Essa informação é confidencial. Se desejar fazer uma reclamação, pode enviar um pedido formal ao nosso escritório. Posso continuar alugando quando o imóvel voltar ao mercado? Claro, pode se candidatar como qualquer outro interessado. O preço de mercado é aproximadamente 85 mil por mês. Ricardo quase deixou o telefone cair. 85 mil? Mas eu pago? O senhor paga 25 mil, Dr. Andrade. Uma taxa promocional que não se aplica mais. A ligação caiu. Ricardo ficou olhando para a tela do celular. 85 mil reais. Seu salário líquido era cerca de 30 mil após impostos. Era matematicamente impossível. O que está acontecendo? Patrícia apareceu na porta, envolta em um hobby de seda caro. Por que você está gritando? Vamos ser despejados, disse Ricardo com voz oca. Temos que sair da clínica em 30 dias. Patrícia piscou como se ele estivesse falando outra língua. Não, impossível. Aquela clínica é sua. É alugada, murmurou Ricardo. Sempre foi. Mas você paga em dia. Você tem direitos. Eles não podem. Mas podem. E fizeram. Patrícia se aproximou e leu o e-mail por cima do ombro. Sua expressão mudou de confusão para descrença e finalmente para fúria. Isso é por causa de ontem à noite, não é? Sua mãe fez isso. De alguma forma ela convenceu o dono. Não sei, Ricardo esfregou o rosto, mas preciso descobrir. Ele pegou o casaco e as chaves do BMW. Aonde você vai? Para os escritórios da Andrade Propriedades. Vou falar com alguém pessoalmente. Isso não pode estar acontecendo. 12h30. Escritórios da Andrade Propriedades. Ricardo estacionou o BMW em um estacionamento próximo. 15 reais por hora, uma fortuna que geralmente não lhe importava. Caminhou rapidamente em direção ao prédio na Avenida Paulista. Nunca estivera ali antes. A fachada era elegante, modernista, com janelas espelhadas. Uma placa discreta. Andrade Propriedades Lita. Nono andar. Subiu de elevador. Ao chegar à recepção, uma jovem o cumprimentou com sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudar? Preciso falar com o diretor, o gerente, quem quer que tome as decisões aqui, disse Ricardo tentando manter a calma. Sou inquilino e acabei de receber um aviso de despejo sem sentido. Meu nome é Ricardo Andrade. A recepcionista verificou algo no computador. Sua expressão mudou ligeiramente, quase imperceptivelmente, mas Ricardo percebeu. Só um instante, por favor. Ela se levantou e desapareceu por um corredor. Ricardo aproveitou para olhar em volta. As paredes decoradas com fotografias de prédios. Ele reconheceu alguns, e então congelou. Em uma fotografia grande no centro da parede estava seu pai, usando capacete e sorrindo em frente a um prédio inacabado.
A placa abaixo dizia: Fernando Andrade, cofundador, 1961-2015, em memória. Seu pai havia sido técnico em radiologia. Nunca mencionou possuir nada relacionado a Andrade Propriedades. Um homem de cerca de 48 anos, impecavelmente vestido, aproximou-se com a mão estendida. Sou Marco Silveira, CEO da Andrade Propriedades. Entendo que você tenha dúvidas sobre seu contrato. Ricardo apertou a mão automaticamente, mas sua mente ainda processava a fotografia do pai. Sim, desculpe, a foto. Meu pai trabalhou aqui? Marco seguiu seu olhar, e algo parecido com tristeza cruzou seu rosto. Fernando era muito mais do que um funcionário, disse gentilmente. Mas isso é outra história. Que tal irmos ao meu escritório? O escritório de Marco tinha vista para toda a Paulista. Ricardo sentou-se em uma poltrona de couro enquanto Marco abria uma pasta. Doutor Andrade, começou Marco, entendo sua preocupação, mas a decisão de não renovar seu contrato está totalmente dentro da legalidade. Quem é o dono? Ricardo interrompeu. Preciso falar com ele. Houve um mal-entendido. Minha mãe, ela disse algo inapropriado no meu aniversário. Se isso de alguma forma chegou aos ouvidos do dono... Sua mãe não tem nada a ver com isso, respondeu Marco. Embora Ricardo tenha notado algo estranho no tom. É simplesmente uma decisão comercial. Então deixe-me pelo menos solicitar renovação. Posso pagar mais. O preço de mercado é R$85 mil por mês, disse Marco firmemente. Você pode pagar isso? Ricardo abriu a boca. Fechou. A matemática era brutal. Há outras clínicas em São Paulo, continuou Marco com compaixão. Sugiro que comece a procurar logo. Ricardo se levantou, sentindo-se tonto. Isso não está certo. Ao sair, olhou novamente para a fotografia do pai e percebeu algo que não havia notado antes. Ao fundo, desfocada, estava uma mulher com avental simples e cabelo preso. Ela segurava uma pasta e conversava com um homem de terno. Algo em sua postura parecia estranhamente familiar. 14h15. Shopping Morumbi. Patrícia decidiu que umas compras seriam a solução enquanto Ricardo resolvia a situação da clínica. Na fila do caixa, pegou o cartão prateado que sempre usava. Aquele sem limite. Aquele que fazia vendedoras a tratarem como VIP. Passou no leitor. Recusado. Por favor, tente novamente, disse Patrícia com um sorriso forçado. A caixa tentou. Mais 2 vezes. Recusado. Recusado. Sinto muito, senhora. O cartão não funciona. Tem outra forma de pagamento? Pessoas na fila começaram a murmurar. As bochechas de Patrícia queimaram. Deve ser erro do sistema. Volto mais tarde. Saiu da loja com o coração acelerado. Ligou imediatamente para o banco. Santander, aqui é Juliana. Como posso ajudar? Meu cartão foi recusado, disse Patrícia, tentando parecer calma. Preciso saber o que aconteceu. Termina em 8.291. Momento. Pausa. Vejo que este é um cartão adicional. A titular principal é Helena Andrade. Patrícia sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado nela. Minha sogra. Sim, senhora. E o cartão foi cancelado ontem a pedido da titular. Cancelado? Isso mesmo. Parou de funcionar às 11h47 de ontem. Patrícia desligou sem responder. Suas mãos tremiam. Não de tristeza, de raiva. Ligou para Ricardo. O que foi? Ele respondeu, exausto. Sua mãe cancelou meu cartão. Que cartão? O que eu uso, o que sempre tive. Patrícia, esse cartão não é seu, é adicional da minha mãe. Você disse que era nosso, que era benefício da clínica. Eu achei... Mateus parou. Sua voz mudou. Não, ou eu menti ou fui burro demais para saber a verdade. Patrícia, calma. Podemos resolver. Tenho meu próprio cartão. Seu cartão tem limite de R$5 mil. Ela cuspiu as palavras. Sabe quanto eu gasto por mês? Talvez esse seja o problema, murmurou Ricardo. O que você disse? Nada. Vou para casa. Precisamos conversar.
Patrícia desligou e ficou parada no meio do shopping. Cercada por vitrines brilhantes, sacolas de outras pessoas, coisas que ela não poderia mais ter. Pela primeira vez em 3 anos, Patrícia se sentia pobre e odiava essa sensação. Dia 2, 29 de dezembro, 8 horas. Ricardo acordou com dor de cabeça insuportável. Passou a noite inteira discutindo com Patrícia. Às 8h15, a campainha tocou. Ricardo abriu, esperando o entregador do café da manhã, mas encontrou 2 homens com coletes refletivos e prancheta. Bom dia, Dr. Ricardo Andrade. Somos do Departamento de Ativos da Andrade Propriedades. Estamos aqui para reaver o BMW X5, placa FGH 3421. Ricardo piscou, confuso. Reaver? Esse carro é meu. O homem mais velho mostrou um documento. De acordo com nossos registros, o veículo pertence a Andrade Propriedades Limitada. O senhor tinha autorização temporária, que foi revogada. Isso é absurdo, gritou Ricardo. Recebi este carro há 2 anos. Senhor, aqui está o documento. O veículo nunca foi transferido para seu nome. Aqui está sua assinatura autorizando uso temporário. Ele mostrou uma folha. E lá estava. A assinatura de Ricardo 2 anos atrás, em um documento que dizia claramente autorização temporária. Como ele não leu com atenção? E se eu me recusar? Então vamos buscá-lo com guincho e chaves reservas. Senhor, isso pode ser fácil ou difícil. Patrícia apareceu. O que está acontecendo? Estão levando o carro, disse Ricardo com voz derrotada. O quê? Esse carro é nosso? Por favor, interrompeu o funcionário. Somos apenas trabalhadores cumprindo ordens. Ricardo se virou, entrou e voltou com as chaves do BMW. Entregou sem dizer palavra. Obrigado pela cooperação. Assine aqui. Ricardo assinou. Os homens inspecionaram o carro, tiraram fotos e 10 minutos depois, o BMW cinza desapareceu. Ricardo e Patrícia ficaram parados, olhando para a vaga vazia. Sua mãe, disse Patrícia, está nos destruindo aos poucos. E não entendo, Ricardo balançou a cabeça. Nada faz sentido. Como minha mãe tem tanto poder? Ele parou. Uma ideia impossível começando a se formar. A fotografia do pai na Andrade Propriedades. A palavra cofundador. Os olhares de Marco. O fato de o apartamento, o carro, o cartão, tudo ligado a Andrade Propriedades. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Ricardo digitou Proprietários Andrade Propriedades no Google. Os primeiros resultados mostravam informações básicas. Empresa de administração imobiliária fundada em 1995. CEO, Marco Silveira. Portfólio, 28 imóveis em São Paulo. Valor estimado, 15 milhões de reais. Abriu a seção de imagens, fotos de prédios, inaugurações, artigos. E então viu uma foto de 2010, tirada na inauguração de um conjunto residencial na Zona Sul. Em primeiro plano, Marco Silveira cortando fita, mas ao fundo, claramente visível, estava sua mãe, Helena Andrade, de terno. Conversando com 2 homens que a ouviam com respeito evidente. A legenda, Marco Silveira, CEO da Andrade Propriedades, na inauguração do residencial Ipiranga, projeto desenvolvido pela família Andrade. Família Andrade. Com mãos trêmulas, Ricardo pesquisou o LinkedIn. Helena Andrade, São Paulo. Não havia perfil público, mas quando pesquisou entre funcionários da Andrade Propriedades, apareceu uma entrada sem foto. Helena Andrade, acionista principal. Não pode ser. Mateus passou mãos pelos cabelos. Patrícia se aproximou. Sua mãe é dona da Andrade Propriedades? Não sei, talvez. Meu Deus, Patrícia. Acho que sim. Então aquele apartamento é dela. O carro é dela. O cartão é dela. Tudo é dela. Adriana ficou pálida. Estamos morando na casa dela, gastando dinheiro dela. Ela olhou furiosamente para ele. E você se gabando para todo mundo de que conseguiu tudo sozinho. Meu Deus, Ricardo.
Você disse para ela pagar aluguel no próprio apartamento. Ricardo sentiu náuseas. Eu não sabia. Juro que não sabia. Como você não sabia? Nunca pareceu estranho que uma clínica nos Jardins custasse 25 mil? Que uma mansão em Alphaville custasse 30 mil? Eu achei que eram descontos. Descontos. Ela soltou risada amarga. Sua mãe sempre viveu tão modestamente. Aquelas roupas velhas, aquele quartinho pequeno. Aquilo era fachada, Ricardo sussurrou. Ela provavelmente tem uma casa enorme que nunca nos mostrou. Ele se levantou e pegou chaves. Aonde você vai? Encontrar alguém que me diga a verdade. 14 Rs. Hospital Santa Catarina. Sua avó, Mariana, estava no quarto 512, se recuperando de uma cirurgia no quadril. Ricardo não a visitava há 2 semanas. Quando entrou, ela estava acordada, lendo. Uma sombra de decepção cruzou seu rosto ao vê-lo. Ricardo, que surpresa! Ele se aproximou e beijou sua bochecha. Como está se sentindo? Melhor. Silêncio constrangedor. Mariana olhou para ele. Você não veio só perguntar sobre minha saúde. Vó, Ricardo sentou ao lado. Preciso que me conte a verdade sobre a minha mãe. Que verdade? O dinheiro, tudo. Mariana fechou o livro lentamente. Então você finalmente descobriu. Suspirou. Um suspiro que carregava décadas. Eu sabia, filho. Estava lá desde o começo. Vi sua mãe e seu pai economizarem cada centavo por anos. Vi eles comprarem o primeiro imóvel. Vi eles construírem aquele império tijolo por tijolo. Por que nunca me contaram? Porque sua mãe queria que você fosse forte por conta própria. Ela não queria que você crescesse mimado, achando que o mundo te devia algo. Mas mentiram para mim. Não mentiram, corrigiu Mariana firmemente. Simplesmente não contaram tudo. Isso é muito diferente. Fizeram eu acreditar que estava sustentando a casa, disse Ricardo, voz fraca, que estava cuidando dela. E isso te fez sentir bem, não fez? Disse Mariana suavemente. O filho bem-sucedido cuidando da mãe viúva pobre. Ricardo baixou o olhar. Sua mãe, continuou Mariana, poderia ter morado em mansão, poderia ter se aposentado há 10 anos, mas escolheu viver modestamente. Escolheu trabalhar todos os dias. Escolheu dar vantagens sem torná-lo dependente. Como assim? Ricardo, quanto você gastou mês passado com restaurantes, roupas, viagens? Ele não respondeu. Sua esposa postou 52 fotos no mês passado, exibindo estilo de vida luxuoso. Bolsas que custam salário mensal de enfermeira, enquanto sua mãe usa o mesmo casaco há 8 anos. Eu não pedi nada disso. Você não pediu, mas aceitou, respondeu Mariana. E não só aceitou, se gabou disso. Contou ao mundo que conquistou tudo. Ricardo fechou os olhos envergonhado. E no seu aniversário, acrescentou Mariana com tristeza dolorosa, na frente de 40 pessoas, você disse à sua mãe para pagar aluguel ou sair. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Ricardo. Eu não sabia, sussurrou. Isso torna melhor? Perguntou Mariana, segurando mão dele. Sua mãe ensinou com silêncio. Mas você aprendeu lição errada. Achou que humildade dela era fraqueza. O que eu faço agora? Mariana apertou a mão. Aprenda o que ela queria ensinar desde o começo. O verdadeiro valor das coisas. O esforço necessário para construir algo. A diferença entre ter privilégios e merecê-los. Como começar? Do zero, filho. Como seus pais fizeram, sem dinheiro deles, sem conexões. Só você e seu próprio esforço. É a única forma de olhar nos olhos dela de novo. Ricardo ficou ali por longo tempo, segurando mão da avó, chorando por tudo que havia perdido e por tudo que estava apenas começando a entender. 2 semanas depois. Janeiro. Ricardo estava em frente a um prédio antigo no Tatuapé. Pintura descascando, sem porteiro. Caixa de correio enferrujada. Este é o 47, disse o corretor. 55 metros quadrados, 1 quarto,
cozinha pequena, quarto andar, sem elevador. Quanto? Perguntou Ricardo. 2.800 por mês, mais condomínio de 350. Patrícia, com braços cruzados, soltou risada amarga. Isso é piada. É caixa de sapatos. É o que eu posso pagar, disse Ricardo sem olhar para ela. Eu não consigo morar aqui, ela rosnou. O que vou postar no Instagram? Então não more, respondeu Ricardo cansado. O corretor tossiu. Quer ver o interior? Sim, disse Ricardo. Ao mesmo tempo, Patrícia, não. Ricardo olhou para ela pela primeira vez naquele dia. Patrícia, preciso tomar decisão. Tenho que entregar as chaves da mansão dia 31. Posso pagar por este lugar. É feio, é pequeno, mas é tudo que meu salário permite. Isso não me serve, disse Patrícia firmemente. Não foi isso que acordei quando casei com você. Com o que você concordou? Um contrato de luxo eterno? Eu concordei com uma vida, retrucou ela. Uma vida que você prometeu. O médico de sucesso, o apartamento lindo, as viagens. Aquela vida não era real, disse Ricardo, sentindo algo quebrar dentro. Era mentira. Uma mentira que minha mãe financiou enquanto eu acreditava nela. Patrícia tirou óculos escuros, olhando friamente. Então, encontre jeito de tê-la de volta. Converse com sua mãe. Peça desculpas. Faça o que for preciso. Mas não me peça para viver assim. Ricardo balançou cabeça. Minha mãe não atende ligações, não responde mensagens, nem sei onde ela mora de verdade. Então implore. Não vou implorar por dinheiro. Por que não? Patrícia ergueu mãos. Orgulho? Agora você tem orgulho? Não tinha quando gastava dinheiro dela em jantares de R$ 2.000. A verdade daquelas palavras o atingiu. Ricardo respirou fundo. Vou alugar este apartamento. Você pode vir comigo ou não. Você decide. Virou-se para o corretor. Quero ver. Patrícia ficou na calçada. Não o seguiu. Ao chegar ao quarto andar, ofegante, pernas em chamas, Ricardo compreendeu. Não era o que tinham antes, mas pela primeira vez seria verdadeiramente seu. O apartamento era tão deprimente quanto parecia. Paredes com manchas, cozinha com eletrodomésticos dos anos 90, banheiro com azulejos laranjas de 1980, mas era dele, ou seria depois de assinar contrato. Ricardo se mudou dia 30 de janeiro com 2 malas e sentimento de vergonha que pesava como pedra no peito. Patrícia partiu 3 dias antes, voltando para a casa dos pais em Brasília, deixando bilhete. Me ligue quando for o homem com quem casei. Ricardo não sabia se algum dia fora aquele homem. Passou o primeiro dia sentado no chão, sem mobília, olhando o teto rachado. Fez cálculos no celular. Salário líquido, 30 mil. Novo aluguel clínica, espaço menor, bairro mais distante, 12 mil. Aluguel apartamento 3.150. Alimentação, 1.500. Transporte, metrô, 250. Total, 16.900. Sobravam 13.100. Em sua vida anterior, Patrícia gastava isso em uma bolsa, dia 15 de fevereiro. Ricardo começou a procurar trabalho extra. Seu emprego na clínica pagava, mas não o suficiente para sair do buraco emocional. Certa noite, comendo macarrão instantâneo no chão, mesa só chegaria semana seguinte, recebeu mensagem de número desconhecido. Olá, Dr. Ricardo. Sou o Dr. Paulo Mendes. Tenho clínica em Itaquera atendendo comunidade carente. Vi seu currículo. Teria interesse em conversar? Pagamos 180 alhos por consulta, mas impacto compensa. Ricardo respondeu imediatamente. Sim. Dia 20. Encontro com Dr. Paulo. Clínica ficava em espaço simples em Itaquera. Paredes pintadas de branco, 5 cadeiras na recepção, mas havia dignidade naquele lugar. Dr. Paulo tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos, energia de quem ama o que faz. Seu pai, disse, apontando foto na parede. Fernando. Ele era paciente aqui há anos, um dos homens mais íntegros que conheci. Ricardo olhou. Lá estava seu pai, mais jovem, sorrindo. Eu não sabia.
anos antes de criar a Andrade Propriedades, disse Dr. Paulo, olhando diretamente para ele. Seu pai vinha aqui todo mês fazer exames de rotina. Nunca faltava. Sempre pagava à vista. E sempre deixava donativo extra. Ricardo sentiu nó na garganta. Tem o projeto, continuou o Dr. Paulo. Atendimento médico gratuito para a comunidade. Orçamento baixo. Salário não é alto, mas trabalho compensa. Quando começo? Dr. Paulo sorriu. Segunda-feira. Dia 45. Março. Ricardo acordava às 6h, pegava metrô até Itaquera, trabalhava na clínica comunitária até 13h. Depois ia para sua própria clínica até 19h. Chegava em casa exausto, aprendeu a cozinhar arroz, feijão, omelete. Certo sábado, vizinha, senhora chamada Dona Célia, bateu à porta. Com licença, doutor, tem açúcar? Ricardo deu um pacote. Ela olhou o apartamento vazio. Se mudou há pouco, né? E a esposa? Não tenho esposa. Estou em transição. Dona Célia assentiu. A vida nos coloca onde precisamos estar. Se quiser, venha jantar amanhã. Faço macarronada. Ricardo foi. A macarronada lembrou-a da mãe. Pela primeira vez desde dezembro, sentiu algo parecido com aconchego de lar. Dia 6. Abril. Patrícia enviou papéis de divórcio. Ricardo assinou sem hesitar. Parte dele sentiu alívio. Ela merecia alguém que pudesse dar vida que queria. Dia 9. Maio. Projeto na clínica comunitária crescia. Ricardo desenvolveu sistema de triagem que reduziu o tempo de espera em 40%. Dr. Paulo ficou impressionado. Você já pensou em apresentar isso para investidores em saúde pública? Não tenho contatos. Eu tenho, disse Dr. Paulo. Deixe fazer ligações. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, agora com mesa, colchão, 3 cadeiras de brechó, Ricardo pensou na mãe. Nos últimos 4 meses, tentara ligar 53 vezes. Todas mensagens sem resposta. Escreveu mais uma. Mãe, não espero que me perdoe. Não espero nada. Só quero que saiba que finalmente entendi. Estou aprendendo devagar. Amo você. Ricardo. Enviar. Não esperava resposta. Mas 10 minutos depois, celular vibrou. Mensagem de número que reconheceu como Marco Silveira. Sua mãe recebeu mensagem. Ela está bem e orgulhosa que você encontrou trabalho honesto. Continue assim. Quando chegar a hora certa, ela virá te procurar. Ricardo leu 5 vezes. Ela está orgulhosa. Pela primeira vez em meses, sorriu. Dia 120, julho, 6 meses depois. Calor do verão em São Paulo fazia apartamento de Ricardo parecer forno, sem ar-condicionado. Só ventilador velho que Dona Célia dera. Mas havia algo libertador naquele suor, naquele desconforto que lembrava que estava vivo. Ricardo acordava às 5h30. Em sua pequena mesa, cercada por livros médicos, estava algo que o mantivera acordado por semanas. Um projeto que poderia mudar tudo. Saúde acessível para todos. Clínicas comunitárias em periferias de São Paulo. 5 unidades. Atendimento gratuito ou baixo custo. Custo total, 2 milhões. Destinado a famílias excluídas do sistema de saúde. Não era só medicina, era justiça social. Telefone tocou. Dr. Paulo. Ricardo, bom dia. Está sentado? Sim, por quê? Porque consegui reunião para você. Há grupo de investidores interessados em projetos de impacto social. Querem se encontrar dia 15 de agosto. Coração de Ricardo acelerou. Quem são? Não posso dizer muito. São discretos, mas lidam com muito capital. Se a apresentação for boa, isso pode ser real. Quando desligou, Ricardo se olhou no espelho. 6 meses mudaram seu rosto. Mais magro, olheiras, mãos calejadas, mas olhos revelavam algo novo. Propósito. 1º agosto. Preparação. Ricardo passou 2 semanas preparando a apresentação. Trabalhava clínicas durante dia, apartamento à noite. Dona Célia trazia café, pão. Você se lembra de mim? Perguntou certa noite.
Uma mulher que costumava ver no metrô anos atrás sempre carregava pasta. Sempre tinha mesmo olhar que você. Determinação misturada com medo. Ricardo ergueu olhos. Como era? Mais velha, elegante, mais simples. Dona Célia sorriu. Uma vez vi ela discutindo com 3 homens de terno por causa de contrato. Deu lição em todos. Formato de queixo igual ao seu. Ricardo sentiu nó. Ela era minha mãe. Não sei, filho. Mas quem quer que fosse, construiu coisas importantes, como você está construindo. 15 de agosto. Endereço que Dr. Paulo dera era Avenida Paulista, prédio comercial de luxo. Ricardo sentiu arrepio ao se aproximar. Era escritório da Andrade Propriedades. Ligou para Dr. Paulo. Deve haver engano. Sem engano, disse suavemente. Confie. Entre. Ricardo ficou parado. Prédio que visitara 6 meses antes, confuso. Agora retornava com pasta surrada, terno de brechó que comprara por R$ 200 e 60 páginas de sonhos. Recepcionista reconheceu. Doutor Andrade, estão esperando. Sala de reuniões, velho andar. Quem está me esperando? Ela sorriu. Suba e descobrirá. Elevador abriu no 10º andar. Corredor com paredes de vidro. São Paulo se estendia até o horizonte. Ao final, porta de madeira. Placa. Sala de reuniões. Presidência. Ricardo bateu. Abriu. Ficou imóvel. Sentada à cabeceira da mesa, vestindo terno cinza, cabelos presos, mãos entrelaçadas, estava sua mãe, Helena Andrade. À direita, Marco Silveira. À esquerda, Beatriz, advogada. Ao fundo, mais 3 pessoas com pastas. Ricardo, disse Helena com voz calma, profissional. Por favor, sente-se. Ricardo não conseguia se mexer. Mãe. Sou o presidente Andrade, disse ela firmemente. E você é Dr. Ricardo Andrade, que apresentará projeto de saúde comunitária. Isso mesmo. Então sente-se e comece. Você tem 1 hora. Ricardo caminhou até projetor, pernas tremendo. Conectou o laptop velho com tela trincada. Enquanto o sistema carregava, olhou para a mãe. Ela observava com expressão neutra, executiva, como se avaliasse estranho, e de certa forma, ele era. O Ricardo que ela expulsara meses antes não existia mais. Bom dia, começou, voz quase imperceptível. Sou o Dr. Ricardo Andrade, médico especializado em saúde comunitária. Hoje apresento o projeto que pode mudar a vida de milhares de famílias em São Paulo. Primeiro slide mostrava foto de comunidade carente, feia, esquecida. Este é espaço que cidade abandonou, disse. Mas vejo potencial, vejo saúde, vejo dignidade. Durante 50 minutos apresentou cada detalhe. Quando terminou, houve silêncio. Marco falou primeiro. Orçamento está apertado. Como garante que não haverá estouros? Porque trabalhei fisicamente em clínicas comunitárias há 6 meses, Ricardo respondeu. Conheço fornecedores, preços, riscos. Beatriz. E se prefeitura não aprovar? Já tive conversas preliminares, projeto alinhado com objetivos deles. Executiva desconhecida. Por que deveríamos investir 2 milhões em projeto com margem baixa? Ricardo olhou diretamente. Porque não se trata só de dinheiro, trata-se de fazer o certo. Finalmente, Helena falou. Primeira vez em 50 minutos. Ricardo, pergunta pessoal. Todos tensionaram. Por que este projeto? Por que agora? Ricardo olhou para ela. 6 meses de dor, aprendizado, crescimento, cabiam naquele silêncio. Porque há 6 meses perdi tudo. Casa, carro, casamento, orgulho, e descobri algo. Morando em apartamento de 3 mil em Tatuapé, subindo 4 lances sem elevador, cozinhando macarrão instantâneo, isso me ensinou mais sobre medicina do que 6 anos de faculdade. Como? Perguntou Helena. Porque entendi que saúde não é para impressionar, é para servir. E que pessoas que mais precisam têm menos acesso. Este projeto existe porque vivi o que elas vivem. Por causa do meu pai.
Ele me ensinou que mãos que servem importam mais que papéis que assinam. Helena fechou o caderno. Obrigada, Ricardo. Tomaremos decisão em 48 horas. É só isso. Pode ir. Ricardo juntou laptop, papéis, pasta. Caminhou em direção à porta. Mão na maçaneta, parou. Presidente Andrade. Assim? Independentemente da decisão, obrigado por cada lição, mesmo as dolorosas. Saiu sem esperar resposta. Quando Ricardo saiu, Helena permaneceu sentada em silêncio. Aprovamos o projeto, disse finalmente. Investimento 2 milhões. Em que condições? Marco perguntou. Ricardo será diretor, se reportará mensalmente, terá autonomia, mas sob supervisão. Pausa. E se for bem-sucedido, ofereceremos cargo permanente na Andrade Propriedades, não como meu filho, mas como médico que provou valor. 2 dias depois, 17 de agosto, 23 horas. Ricardo em apartamento quando o telefone tocou. Número desconhecido. Doutor Andrade, Hospital Santa Catarina. Sua mãe, Helena Andrade, foi internada. Teve princípio de infarto. Está estável, mas pediu para falar com o senhor. Mundo parou. Estou indo. Hospital. 00:30. Ricardo chegou suando, ofegante. Marco estava no corredor, exausto. O que aconteceu? Estresse. Exaustão. Sua mãe trabalha 14 horas por dia há 30 anos. Desde o Natal, Ricardo completou. Desde que a expulsei. Ela não te expulsou, Marco disse gentilmente. Te libertou, mas isso não significa que não magoou ela. Posso vê-la? Pode, mas Ricardo, ela está fraca. Não perturbe. Ricardo abriu porta. Quarto pouco iluminado. Na cama, conectada a monitores, estava sua mãe. Pela primeira vez, Helena Andrade parecia o que era. Mulher de 60 anos que carregou peso demais. Mãe, sussurrou. Ela abriu olhos. Sorriso fraco. Olá, filho. Ricardo pegou mão dela. Fria. O que fez? Por que isso consigo mesma? Porque precisava ter certeza, respondeu cansada, de que quando dei oportunidade, aproveitaria pelos motivos certos. Apertou mão dele. Sua apresentação. Fernando teria chorado de orgulho. Lágrimas de Ricardo caíram. Perdoe-me por cada palavra cruel, cada momento de ingratidão. Helena tocou bochecha dele. Você já está perdoado. Te perdoei na noite que foi embora. O que levou tempo foi esperar que você se perdoasse. Não mereço este projeto. Não se trata de merecimento, murmurou. Trata-se de aprendizado. Você aprendeu. Vi nos seus olhos. Entende valor do esforço. Peso da responsabilidade. Médica entrou. Senhora Andrade precisa descansar. Quando saiu, Helena fechou olhos. Projeto foi aprovado. Você começa segunda. Marco dará detalhes. Você vai ficar bem? Vou, mas você... Prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não trabalhe como trabalhei. Não carregue tudo sozinho. Peça ajuda. E Ricardo, viva. Não se dedique só a construir projetos. Construa vida, vida que vale a pena. Prometo, mãe. Ela sorriu. Ótimo, porque não fiz tudo isso para você repetir meus erros. Fiz para que construísse algo melhor. 6 meses depois, fevereiro do ano seguinte, terreno em Itaquera transformado. Onde havia abandono, agora havia 5 clínicas comunitárias, estruturas brancas. Som constante de futuro sendo construído. Ricardo chegava 7 raios todo dia. Capacete, avental, plantas debaixo do braço. Sua equipe, 3 médicos jovens, 2 enfermeiras, um administrador. Na inauguração, Ricardo cortou fita. Portas abriram, famílias entraram. Uma menina de 8 anos, chamada Júlia, se aproximou. Você é o médico que construiu isso? Sou. Quero ser médica quando crescer, para ajudar pessoas como você. Ricardo se abaixou. Você é exatamente o tipo de médica que o mundo precisa. Entregou o cartão. Quando estiver pronta para estudar, me ligue.
Naquela noite, enviou à mãe foto de Júlia na porta da clínica. Sorriso enorme. Helena respondeu: "Isso é construir legado." "Muito bem, filho." 24 de dezembro. 1 ano depois. Helena na cozinha de apartamento em Pinheiros. Não mansão, casa confortável, cheia de luz, fotos de Fernando, aroma de peru. Ricardo chegou 17 horas com sacola de comida. "Vim ajudar com jantar. Você sabe cozinhar?" Helena arqueou sobrancelha. "Dona Célia me ensinou. Não me encarregue de nada complicado." "Mas consigo descascar batatas." Trabalharam juntos. Ricardo descascava legumes. Helena preparava molho. Rádio tocava músicas natalinas. "Quantas pessoas vêm?" 10. Marco e família. Beatriz, Dr. Paulo, Dona Célia, Vovó Mariana, Júlia e família. Convidei eles. Ricardo sentiu nó. "Mãe, é jantar em família." "E família nem sempre é sangue," disse simplesmente. "Às vezes são pessoas com quem constrói vida." Jantar 20 e 30. Mesa menor que ano anterior. Sem porcelana fina. Só pratos simples. Comida preparada com carinho. Mas conversa genuína. Risadas verdadeiras. Quando Júlia mostrou o desenho que fez, prédio alto com palavra esperança, todos aplaudiram. 22 horas, Ricardo se levantou, coração batendo forte. "Quero dizer algo." Mesa silenciou. Exatamente 1 ano atrás, num jantar, disse palavras mais cruéis a alguém que amo. Disse à minha mãe para pagar aluguel da própria casa. Olhou para Helena. Olhos brilhando. Ela fez o que só mãe sábia faria. Não gritou. Não explicou. Me deixou cair. E nessa queda me ensinou a voar. Virou completamente para ela. "Mãe, passei ano aprendendo o que sempre soube. Que valor das coisas não está no preço, mas no esforço. Que riqueza sem caráter é pobreza. Que amor verdadeiro às vezes precisa ser difícil para ser sincero." Tirou o envelope do bolso. "Isto é para você." Helena abriu. Dentro, cheque de 3.150. "É cada real que gastei no seu cartão durante 3 anos, explicou Ricardo. "Levei 12 meses para juntar, mas é seu." Helena olhou o cheque, rasgou em pedaços. "Não quero seu dinheiro," disse gentilmente. "Quero seu caráter. E isso, meu filho, não tem preço." Levantou-se e o abraçou. Primeiro abraço verdadeiro em ano. Abraço que curou feridas. Mesa aplaudiu. Vovó Mariana chorou. Dona Célia gritou, "Bravo!" Júlia sussurrou para a mãe. "Quando crescer, quero ser como o Dr. Ricardo." Helena sorriu. "Então aprenda não só do trabalho dele, aprenda do coração." Depois da meia-noite, quando todos foram, Ricardo ajudou mãe a arrumar cozinha. Lavaram louça lado a lado, silêncio confortável. "Inauguração das 5 clínicas foi março," disse Ricardo. "Todas funcionando, 100% de ocupação." "Eu sei, Marco me mantém informada." "Depois disso, o Dr. Paulo me ofereceu sociedade, mas tenho outras opções." Helena parou de lavar. Olhou para ele. "O que você quer, Ricardo? Não o que eu quero. Não o que outros esperam." "O que seu coração deseja?" Ricardo pensou. "Quero continuar fazendo isso, projetos de saúde comunitária. Mas..." hesitou. "Quero estar perto de você. Perdi tantos anos sem saber quem você realmente é." Helena sorriu. "Então tenho proposta. Andrade Propriedades está expandindo divisão de impacto social. Precisamos de diretor. Alguém que entenda a medicina, mas também essência. Você está interessado? Você está me oferecendo emprego? Estou oferecendo propósito, com salário justo, sem privilégios. Mas com oportunidade de mudar centenas de vidas." Ricardo olhou nos olhos dela. "Sim, mas com condição." "Qual?" "Que jantemos juntos pelo menos uma vez por semana, sem falar de trabalho, só mãe e filho, para compensar tempo perdido." Helena estendeu mão. "Combinado." Apertaram. Depois riram. Abraçaram. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído.
Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.